Vamos abrir nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios 10. Continuar aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 1. Você que está em casa também, você pode abrir a sua Bíblia, se você tiver de posse dela aí. Você pode fazer isso também. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 13, nós vamos estar lendo. Amém? Todos acharam aí? Na salinha, vocês estão aí, gente? Amém? Que às vezes a gente esquece um pouco da salinha. Tem um pessoal aqui também na cantina, aqui também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. 1 Coríntios 10, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, portanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos, Senhor, à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Então, aqui nós podemos ler a mensagem de Paulo, a palavra de Paulo para a igreja de Coríntios. E o interessante aqui é que ele usa o exemplo do povo de Israel no Egito, para que a igreja de Coríntios também pudesse entender, né, e perceber tudo aquilo que aquele povo passou, né, que aquele povo viveu. Né, e muitas das vezes, né, nós podemos aprender de diversas maneiras, amém, queridos? Né, semana passada, nosso pastor falou que nós passaríamos por uma revisão. Né, ele trouxe uma palavra, não sei se foi semana passada ou retrasada, mas que nós passaríamos por uma revisão. A palavra era uma revisão. E revisão eu acho que é bom para nossas vidas, amém? Eu creio que a gente deve estar sempre passando por um processo de revisão, né? A revisão da nossa caminhada, nossa vida com Deus, né? E o apóstolo Paulo ele vem fazendo isso, né? Ele utilizou desse momento, né, do qual o povo de Israel passou para trazer como um exemplo para aqueles crentes daquela época. Né? E para nós hoje não é diferente, amém? A palavra de Deus, ela pode nos trazer vida, ela pode nos trazer conhecimento, ela pode nos trazer direcionamento, amém? A palavra de Deus ela é um ensinamento para os nossos dias, né? Desde Gênesis, Apocalipse, nós podemos aprender com essa palavra. Né? A palavra é a nossa bússola, é aquela que nos dá direção, é aquela que nos orienta. Né? E o apóstolo Paulo ele faz isso algo interessante, ele utiliza desse momento para que eles pudessem entender, né, e compreender daquilo que eles pudessem viver. Amém? E eu queria separar alguns pontos nisso. Amém? Então, eu creio que nós podemos aprender com diversas maneiras, como eu já falei aqui. A gente pode aprender com o erro do outro, é ou não é?
A gente pode aprender, às vezes, com o nosso erro mesmo. Né? Aprender com o nosso próprio erro é mais difícil, né? Porque a gente acaba passando por esse processo de aprendizado, né, de sofrimento, às vezes, né, por decisões ou por situações, né? Mas a melhor maneira de aprendermos é com a palavra de Deus, né, e com o conselho dos irmãos. Né? Isso também faz parte da nossa caminhada. Né? Então, o apóstolo Paulo ele faz isso. Né? Eu quero separar e destacar aqui, eu quero separar essa mensagem em dois momentos. Né? O apóstolo Paulo ele vem trazendo alguns pontos para que nós venhamos a refletir, né, de como nós não devemos estar em meio ao deserto. Né? Se eu pudesse trazer um tema, uma mensagem, é como viver no deserto. Né? Acho que é um tema propício, né, para aquilo que nós temos passado hoje, né, de como nós devemos caminhar e viver no deserto. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo diz, né, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Né? Então, Deus não se agradou da maioria daqueles que passaram por aquele momento, né, naquele deserto. Por quê, queridos? Porque eles murmuravam, porque eles passaram por um processo, né, de libertação, mas ainda havia algo neles que ainda precisa acontecer. Né? Então, eles se prostraram no deserto. Eles se prostraram, muitos deles morreram. Né? Um caminho que era para ser um caminho fácil, um caminho de pouco tempo, né? Eles levaram, como todos nós já sabemos, 40 anos para que eles pudessem chegar até a terra do que Deus tinha prometido para a vida deles. Né? Então, Deus não quer que nós venhamos a morrer no deserto. Amém, queridos? Deus não quer que nós venhamos morrer no deserto. Deus quer que a gente avance, que a gente prossiga. Né? Então, Deus não se agradou daqueles, né? E por isso eles morreram no deserto. Né? Então, Deus quer nos fortalecer para que nós não venhamos morrer no deserto. Né? E no versículo 6 também diz, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais. Né? Então, aquele povo, eles cobiçaram aquilo que eles recebiam lá no Egito. Né? Eles começaram a lembrar daquilo que eles tinham no Egito, das coisas boas que eles tinham no Egito. Porém, eram coisas mais, eram coisas ruins. Né? Então, eles cobiçavam isso. Né? Eles cobiçavam as coisas mais, eles cobiçavam as coisas ruins. Né? E muitas das vezes, no deserto, isso vem sobre a nossa vida. Amém? Então, lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, diz, afaste-se de toda forma de mal. Amém? Não, então, Deus quer que nós venhamos a nos afastar do mal, nos afastar das coisas mais. Amém? Terceiro, não façais o que? Idolatria. Né? O povo também ele começou a adorar outros deuses, a adorar, né, outras situações. Né? Então, que nós também não venhamos a levantar altares de adoração, de idolatria. Isso está aqui no versículo 7. E depois, no versículo 7 ainda, né, que diz assim, o povo comeu e bebeu e sentou para se divertir. Né? E o que quer dizer isso? São prazeres do quê? Mundanos, prazeres carnais, né? Prazeres da carnalidade. Né? Muitas das vezes a gente está na nossa caminhada e a gente está preocupado muito com as nossas coisas, né? Com o nosso eu, com aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, né? Com os prazeres da vida, com os prazeres do nosso dia a dia. Né? Então, às vezes, a gente tem que estar atento a essas situações. Amém? Outro ponto aqui no versículo 8. E não pratiquemos o que é imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Né? Então, a imoralidade, ela também nos paralisa. Né? A imoralidade sexual, a imoralidade moral, né, do nosso dia a dia. Né? Isso a igreja de Coríntios talvez poderia estar vivendo. Né? E o apóstolo Paulo ele trouxe à memória isso. Né? E eu creio que nós também devemos estar refletindo em relação a isso. Amém? E lá em Efésios 5:3 diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Então, essas coisas não são próprias para nós que fomos chamados, que fomos escolhidos por Deus. Amém? Então, nós temos que pedir a Deus fortalecimento e direcionamento para que nós não venhamos a entrar nessas práticas imorais, assim como o povo de Israel passou e o apóstolo Paulo está nos trazendo à memória. Outro ponto, lá no versículo 9. Não ponha o Senhor à prova. Né? O que quer dizer isso? Lá em Números 26, 5, 6, diz assim, ó, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto.
né, o povo de Israel perguntando: vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Né, o que existia no coração daquele povo? O excesso de confiança, a falta de confiança em Deus, né, daquilo que Deus tinha chamado para aquele povo, né, para que eles pudessem entender isso. Então, não há pão, não há água. Né? Eles começaram o quê? A murmurar, a reclamar. Né? Então, muitas das vezes, no deserto, vem o quê? A presunção, o orgulho. Né? A gente, às vezes, acha que sabe fazer, a gente acha que sabe dar o jeito, né, ou tomar a decisão certa, né, mas nós temos que entender que nós temos que colocar a nossa confiança em quem? Em Deus. Amém? Nossa confiança nele. E o último ponto que nós devemos entender é no versículo 10, e não murmureis. Né, a murmuração também nos paralisa. A murmuração nos faz olhar para trás, né, nos faz olhar para aquilo que está atrás de nós. Lá em Filipenses 2,14 diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Então, muitas das vezes, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, vem a murmuração, vem o momento de dúvida. Então, nós temos que colocar isso diante de Deus, para que não haja murmuração nos nossos lábios. Amém? Para que não haja momentos de murmuração, de palavra contrária, de palavras que vão nos paralisar. Amém, queridos? Então, tudo isso aquele povo viveu. Viveu momentos de dúvida, viveu momentos de falta de fé. Eles tinham uma mentalidade de escravos, eles não tinham uma mentalidade de salvos, mas eles estavam no deserto. E aquele deserto seria o quê? Temporário. Aquele deserto não seria para a vida toda. Aquele momento de deserto não seria para a vida toda. Amém? Então, muitas das vezes, você pode estar passando por um momento de deserto, por um momento de dificuldade, mas crê que não será para a vida toda. Nós temos passado por um momento de deserto como mundo, como nessa pandemia, nesse momento que nós temos vivido, que pegou todos nós, não temos como fugir dessa crise, mas nós temos que crer nesse Deus, nós temos que confiar nele, nós temos que buscar nele, nós temos que buscar nele. Amém? Então, o deserto ele é por um tempo, ele é por um momento. Então, nós temos que entender isso. Essa é a mentalidade transformadora, essa é a mentalidade que nós temos que buscar em Deus, transformada, uma mentalidade em Deus. Então, o que é o deserto? O deserto é um momento de dificuldade, é um momento que nós estamos numa área, vamos trazer uma forma geográfica, o deserto é um lugar inóspito, é um lugar que você planta e é difícil de colher, que é um lugar seco, é um lugar difícil de você viver, porque é muito quente, porque é muito sol. Então, todas essas influências naturais fazem com que é difícil da gente viver no deserto. E trazendo para o lado espiritual, trazendo para a nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, familiar, trabalho, muitas das vezes nós também passamos por situações que nos faz achar que nós estamos no deserto. Mesmo com pessoas à nossa volta, mesmo às vezes com recursos, mas às vezes nós enxergamos que nós estamos no deserto, num momento de dificuldade. E aí eu quero separar aqui essa outra parte, e trazer para nós coisas ou algo que Deus entrega ou que podemos experimentar no deserto. Amém? Coisas que Deus pode nos entregar e podem nos fazer viver no deserto. Porque nós podemos viver no deserto e recebermos a glória de Deus. Amém? Nós podemos estar no deserto aos pés do Senhor. Nós podemos estar no deserto em santidade. Nós podemos estar no deserto crendo. Nós podemos estar no deserto confiando. Então, estar no deserto não quer dizer que nós temos que estar distante de Deus. Não é porque estamos na dificuldade ou na luta que nós não vamos deixar de buscar a Deus, ou de estarmos na igreja, ou numa célula, ou orando na sua casa, no seu lar. Não, o deserto não pode ser uma limitação para a nossa vida diária com Deus. O deserto não pode ser esse impedimento. Amém? Então, quantos estão dispostos a experimentar ou receber algo de Deus no deserto? Essa é a pergunta para nós nessa manhã. Quantos estão dispostos? Porque deve haver em nós uma disposição, deve haver em nós um desejo de querer estar aos pés do Senhor, mesmo em meias lutas, mesmo em meias tribulações e mesmo em meia dificuldade. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, que no deserto nós recebemos a provisão milagrosa. Amém? No deserto nós recebemos
a provisão milagrosa. No deserto, Deus quer nos suprir. Amém, queridos? Aleluia por isso. Nosso Deus é um Deus provedor. Nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, não só materialmente, como espiritualmente. Amém? Então, Deus supre, Deus quer nos entregar nesse momento de dificuldade, de luta. Talvez você nem esteja passando por isso, um momento de dificuldade. Mas Deus quer suprir, Deus quer encher, aleluia, as nossas mochilas. Deus quer nos encher para que a gente possa ter ferramentas, suprimento, para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar prosseguindo. Eu costumo ver muito aqueles programas de sobrevivência, de sobrevivência na mata, em lugares difíceis. Eu gosto muito de assistir isso, e eles recebem algumas ferramentas para que eles possam conseguir sobreviver, para que eles possam conseguir ter um mínimo de sobrevivência. Amém? São ferramentas materiais. E nós, aleluia, Deus quer nos dar também ferramentas materiais, mas Deus também quer nos dar ferramentas espirituais, para que nós possamos ter esses instrumentos, para que a gente possa vencer essas situações difíceis na caminhada, no nosso dia a dia. Amém? Então, Deus é o nosso Deus, o que? Provedor. Amém? O próprio nome já diz, Jeová Jirê, aquele que nos provê. Essa é esse é um do caráter de Deus, é um dos caráteres de Deus, que é a provisão. Lá em Efésios 6:10 fala também das armaduras de Deus. Deus quer nos dar armaduras para que a gente possa conseguir superar o deserto, superar a dificuldade, superar a luta, superar a dificuldade. E lá em Filipenses 4:19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Deus quer nos suprir. Deus vai nos suprir, porque Ele é o nosso Deus provedor. E vai suprir em quê? Em Cristo. Cristo é que nos supre. Amém? Cristo é que nos fortalece. Lá em Mateus 6,33 também diz: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Então, quando nós buscamos, quando há uma disposição de busca, quando há uma disposição de buscarmos ao Senhor, Ele faz o quê? Ele nos supre, Ele abre as portas, Ele acrescenta na nossa caminhada. Amém? Então, é necessário que haja o quê? Uma disposição de buscar. Há uma necessidade de obedecer, há uma necessidade de estar aos pés do Senhor. Lá em Efésios 4:28 diz: trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Então, Deus quer que a gente também se esforce. Amém? Deus quer também que a gente também creia, que a gente também busque, que a gente também avance, que a gente também progrida. Então, é necessário que a gente também trabalhe, que a gente se disponha, se coloque à disposição de Deus. Lá em João 6,35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte de provisão. Quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, ele está sempre de braços abertos, de mãos estendidas para prover. Amém? Quando há uma necessidade na nossa caminhada, às vezes limitações da nossa vida, o Espírito Santo ele vem e nos traz esse fortalecimento, essa provisão, esse maná, essa porção, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar prosseguindo. Então, que nós possamos entender isso, receber essa provisão, entender que Deus é a nossa provisão. Amém? Segundo ponto, temos a proteção de Deus. Amém? No deserto, nós temos a proteção de Deus. Assim como o povo de Israel teve a proteção da nuvem, a coluna de fogo e a nuvem protegendo aquele povo, meu querido, nós temos a proteção de Deus. Deus é a nossa proteção. Aleluia, Deus é a nossa proteção. Não precisamos de mais nada a não ser de Deus para nos proteger. Não existe outro instrumento para nos proteger que não seja Deus. Não existe nenhum objeto, nada que nos proteja. O nosso protetor é Deus, é aquele que nos fortalece. Aleluia, aleluia, Ele é o nosso protetor. Lá em Salmos 33:20 diz: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Aleluia, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A nossa esperança está nele.
A nossa esperança não está nas coisas. A nossa esperança não está nas pessoas. A nossa esperança não está nas situações que nós temos visto. A nossa esperança não está no deserto. A nossa esperança não está nem na nossa força. Aleluia. Nem na nossa capacidade. Nem naquilo que nós pensamos ou achamos. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa proteção. Meu querido, então Deus, nesta manhã, quer nos proteger no deserto. Ele quer nos proteger em meio às tribulações. Ele quer nos proteger até mesmo no meio da bonança. Até mesmo em meio à abundância na nossa caminhada. Aleluia. Então Ele é a nossa esperança, querido. Coloque a sua esperança nele. Eu não sei onde está a sua esperança. Eu não sei onde está a esperança nesse momento de dificuldade que você tem vivido. Eu não sei você que está em casa, onde você tem colocado a sua esperança. Mas coloque a tua esperança no Senhor. Coloque a tua esperança na palavra. Coloque a tua esperança, aleluia, naquilo que Deus pode fazer ao teu respeito. Aleluia, porque Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele que nos protege. Aleluia. Se você está em dúvida nisso, querido, aleluia, creia nisso nesta manhã. Se você necessita receber essa proteção, confie nele. Confie no Senhor, porque Ele vai te proteger, porque Ele vai te sustentar. Aí você pode me dizer, mas poxa, a gente tem visto tantas situações difíceis, tantos problemas, tantas lutas, tantas mortes, querido, confia. Confia, muitas das coisas nós não sabemos, nós só vamos saber na eternidade. Muitas das coisas nós vamos saber, aleluia, mas que você creia que Deus vai te proteger, que Ele é a tua proteção, que Ele é o teu sustento, que Ele é a tua coluna, que Ele é aquele que te sustenta. Então coloque a tua confiança nele. Lá no Salmo 91, também 10 e 11 diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aleluia. Então Deus dará ordem aos seus anjos para que Ele te proteja em todos os teus caminhos. Todos os nossos caminhos estão, aleluia, debaixo das asas do Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça. Aleluia. Então Deus envia anjos, queridos, para nos proteger. Deus envia anjos para nos sustentar. Aleluia, aleluia. Lá em 1 João 5,18 também diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege, e o maligno não atinge. Aleluia. Então, meu querido, é necessário nascer de Deus. É necessário para que nós possamos ter essa proteção de Deus, que nós venhamos a receber e crer nele, crer no Senhor. Talvez você não confie no Senhor, talvez você não tenha recebido e colocado a sua fé em Cristo nesta manhã, mas Deus quer te dizer nesta manhã, confie nele, né? Porque aquele que é nascido de Deus, Ele nos protege, Ele nos livra de todo o mal, Ele nos livra do maligno, e o maligno não pode nos atingir, aquele que está no Senhor, querido. Aquele que está no Senhor, o maligno não pode nos atingir. Aleluia, essa palavra é forte, é difícil até mesmo de crer. Mas nós estamos aqui revestidos pelo Espírito Santo para crer nisso, que Ele está nos protegendo e que Ele está nos sustentando. Aleluia. Talvez você esteja pensando em tantos problemas, talvez você esteja pensando em tantas dificuldades, mas a palavra para você nesta manhã, continue confiando, continue crendo, porque Deus te protege, Deus te sustenta, Deus te ajuda, Deus te fortalece, querido. Aleluia. Eu quero ler também aqui o Salmo 121, do 1 ao 8. É um salmo poderoso, e você preste atenção nisso. Você que está em casa também preste atenção nisso. Eu quero declarar aqui a palavra para que você creia nesta manhã. Amém, queridos? Eu quero declarar aqui a palavra para que você entenda que Deus te protege e que Deus te sustenta. Então diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Amém? Aleluia. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.
Amém, aleluia. Então o Senhor te protege, querido. A sua entrada e a sua saída, o Senhor te chamou, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem uma palavra, o Senhor quer te continuar te fortalecendo. Aleluia, então o Senhor tem nos protegido, querido. O Senhor tem nos sustentado. Aleluia, então, queridos, que nesse momento de deserto, né, você se sinta protegido por Deus. Você se sinta abraçado por Deus. Amém? Outro ponto que nós precisamos também receber no deserto. Nós, no deserto, experimentamos vitória sobre qualquer tipo de oposição. Amém? No deserto também nós experimentamos vitória, Senhor, contra a oposição do inimigo. No deserto também nós podemos vencer, querido. Não pense que porque você está no deserto você não pode vencer, não. Nós podemos vencer, sim. Nós podemos vencer, sim, porque o Senhor é conosco. É aquele que nos sustenta. Né? Nós temos visto muitas situações difíceis nesse mundo. Né? Mas a igreja, o Senhor pode fazer com que ela venha vencer. Que ela continue prosperando, porque ela continue crescendo, que ela continue avançando. Né? Então, quando estamos no deserto, nos tornamos presas fáceis do inimigo, é ou não é? Porque há debilidade, né? Há debilidade na nossa caminhada, às vezes nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos, às vezes, debilitados. Aleluia, mas Ele espera que nós ficamos o quê? Esgotados para quê? Para atacar. É ou não é? Né? O inimigo ele espera o melhor momento para nos atacar. E muitas das vezes é no deserto. E muitas das vezes é em meio à tribulação, é em meio ao conflito, é em meio à dificuldade, à luta. Mas Deus está aqui nesta manhã, o Espírito Santo está aqui nesta manhã, para colocar no teu coração que você pode vencer a oposição do inimigo, a oposição do diabo, e mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à dificuldade, nós podemos vencer. Nós podemos prosperar também no deserto, querido. Amém, queridos? Lá em 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Né? Então, o que Deus tem para nós nessa manhã? Que nós viemos o quê? A vigiar, que nós viemos a orar, que nós viemos estar atentos. Amém? Nós estamos no deserto, mas Deus nos dá o refrigério. Deus já nos falou que Ele nos protege, que Ele nos sustenta, então eu vou continuar confiando, né? Então eu vou continuar avançando. Então o inimigo pode vir com a oposição que vier sobre a nossa vida, né? Mas nós vamos estar o quê? Atentos, nós vamos estar o quê? Ligados, que em meio a toda essa situação que nós temos vivido, queridos, nós temos que estar atentos, porque nós temos visto, ouvido, né, escutado tantas coisas, e se nós não estivermos atentos, nós vamos nesse rio. No rio, aquilo que o mundo tem falado, aquilo que o mundo tem pregado. Mas o nosso rio é outro. Aleluia, o nosso rio é do Espírito Santo. Né? Nós estamos no rio da palavra, nós estamos no rio da promessa. Nós não estamos, aleluia, nós não estamos aqui negando tudo aquilo que nós temos vivido. Mas o nosso rio é do Espírito Santo, é aquele que nos sustenta no deserto. Amém? Aleluia. Outro ponto que nós podemos experimentar no deserto. Aleluia, é o verdadeiro louvor e a adoração. Aleluia. No deserto há o verdadeiro louvor. No deserto é a verdadeira adoração. Meu querido, então, se você está no deserto, querido, então louve. Se você está no momento de luta, dificuldade, louve. Não declare palavras de murmuração. Não declare palavras de como é que eu posso dizer? Palavras que possam te colocar para baixo, de pequena fé. Mas que você possa declarar louvores de gratidão, louvores de bênção, louvores, né, que possam te fortalecer, que possam te sustentar. Amém? Outro ponto que nós podemos experimentar no deserto é a sua palavra. Deus tem uma palavra para nós no deserto. Às vezes a gente acha que no deserto Deus não fala. Deus fala também no deserto. Deus fala também em momento de luta, de dificuldade. Né? Então Deus tem uma palavra para nós no deserto. Deus tem uma palavra. Né? E a sua palavra ela é fiel. Amém? E a sua palavra é aquela que está aqui agora nas nossas mãos. Né? Então que nós possamos o quê? É buscar na palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós vamos receber a tua palavra. Amém? A palavra de Deus, na palavra de Deus nós vamos receber a tua palavra. Lá no Salmo 78:1 diz, povo meu, escuta o meu ensino, me inclina os ouvidos para que eu tenha a dizer.
Né? Então, como eu falei aqui, como em 1 Pedro diz que nós devemos vigiar, porque o inimigo está ao nosso redor, né? Também no deserto nós devemos inclinar os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado, para aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que nós não venhamos a estar com os nossos ouvidos fechados, nem a nossa visão limitada no deserto. Às vezes vem poeira, às vezes vem cisco, às vezes vem nuvem, às vezes vem situações que querem nos impedir de enxergar, né? que querem nos impedir de receber uma palavra, de receber algo de Deus. Mas no deserto, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Né? No deserto, Deus tem uma palavra. Lá também, Marcos 13, 31 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Então, as promessas de Deus estão de pé sobre a nossa vida. Né? Deus tem promessa de salvação. Deus tem promessas de libertação, Deus tem promessas de cura, Deus tem promessas de milagre para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Aleluia! Então Deus tem uma palavra. Não é porque estamos no deserto que Deus não deixou de falar ao nosso coração. Né? Então é necessário que nós estejamos o quê? Com o coração aberto. Né? E crendo nisso, a palavra de Deus não passa, querido. O tempo pode passar. Né? Às vezes a gente pode envelhecer. Aleluia! Às vezes nós estamos caminhando nessa terra, coisas irão passar, situações irão passar, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Lá em João 5, 24 também diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Então nós devemos o que? Crer nesse Deus, porque quando nós cremos, nós temos vida. Nós temos vida quando nós cremos nele. Aleluia. Então, Deus, queridos, tem uma palavra no deserto. E eu quero que você creia nisso nesta manhã. E que você experimente isso. Amém? Que você possa experimentar isso. Outro ponto. Aleluia. Que nós podemos experimentar, viver ou até praticar. Que é, devemos estar na casa de Deus no deserto. Aleluia. É importante que nós estejamos na igreja no deserto. É importante que, em meio às lutas, às dificuldades, nós estejamos no deserto. Né? O crente deve estar na igreja, amém? O crente deve estar buscando no Senhor na igreja, né? Onde nós estamos em comunhão, onde nós podemos estar juntos. A igreja é o lugar onde nós somos fortalecidos. A igreja é um refúgio de Deus. Aleluia! A gente tem escutado muitas coisas, né, que nós somos igreja, que nós podemos viver longe da igreja, crente em casa, meu querido. Nós só somos crentes, nós só somos verdadeiramente crentes quando nós estamos na igreja. Aleluia, porque nós estamos em comunhão, porque nós só somos corpo quando estamos juntos, quando nós estamos conectados. Nós só somos igrejas quando estamos juntos, quando estamos conectados uns com os outros. Não temos como ser igreja fora do corpo. Se eu tirar a minha mão e deixá-la lá, ela vai o quê? Apodrecer. Ela vai ficar, porque ela está fora do corpo. Né? Então é necessário, importante que nós estejamos na igreja. Que nós estejamos o quê? Conectados, que nós estejamos numa célula, que nós estejamos juntos, como igreja. Aleluia. Amém? Então a igreja é um lugar onde temos o quê? Comunhão. Comunhão com os crentes, lugar que nos permite conselhos de pessoas mais maduras. É um lugar onde nós podemos trocar o quê? Experiências uns com os outros. Né? É na igreja que também temos o quê? Oportunidade de servir. Aleluia. Na igreja nós temos essa oportunidade. É na igreja que nós não somos o quê? Alimentados espiritualmente. Nós somos alimentados espiritualmente. Então o diabo quer nos tirar, nos trazer talvez pensamentos, não vou estar na igreja não. Eu não preciso estar na igreja não, queridos. É aqui que nós somos alimentados. É aqui que nós somos sustentados. Eu não estou falando de 4 paredes não, queridos. O mistério é muito maior do que isso. A igreja é muito maior do que isso. Aleluia, mas há um mistério quando estamos juntos. Há um mistério quando estamos conectados. Aleluia. Você que está em casa aí também, queridos, você também está conectado. Aleluia. Mas se você pode estar aqui também conosco, esteja aqui conosco. Então é importante, porque na igreja nós recebemos esse alimento. Então é lugar também de sermos o quê? Discipulados. De sermos treinados, de sermos moldados. Então a igreja é refúgio de Deus. Aleluia. Deus instituiu a igreja
Não foi à toa não, queridos, porque há um propósito, há uma promessa. Deus chamou a igreja e nós fazemos parte disso. Aleluia. E lá em Hebreus 10, 25, um texto clássico que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, naquela época, lá na igreja primitiva, já havia uma questão de não estarem reunidos. Mas Deus tem nos chamado para que nós venhamos o quê? A congregar, para que nós venhamos o quê? A admoestar uns aos outros. Ainda mais naqueles dias, que é a volta de Cristo. Ainda mais no deserto, ainda mais na dificuldade, ainda mais na situação que nós temos passado hoje. Então, mais do que nunca, nós temos que estar conectados na igreja. Mais do que nunca, nós devemos estar o quê? Congregando. Nós devemos estar fortalecidos. Amém? Aleluia. Então, no deserto, querido, esteja na igreja. Esteja conectado. Esteja junto. Esteja em um grupo conectado. Amém? Outro ponto que nós devemos também estar buscando no deserto: mantenha a sua vida de santidade. Aleluia. Então, no deserto, querido, muitas vezes vem muitas situações sobre a nossa vida. Então, mantenha o que é confiança. Mantenha a sua confiança nele. Não desça ao nível de Satanás. Aleluia. Santidade é algo de Deus, queridos. Então, no deserto vão surgir o que? Ofertas. No deserto vão surgir situações. Vão surgir ataques do diabo para que nós venhamos a cair em ciladas. Para que nós venhamos o que? A negociar a nossa santidade. Para que nós venhamos a negar o nome de Deus. Negar o nome do Senhor. Então, é necessário que no deserto nós estejamos em santidade. Nós estejamos com a nossa vida no altar. Que nós estejamos com o nosso coração no Senhor. Que nós estejamos buscando isso. Amém? E Jesus no deserto venceu o diabo, é ou não é? Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus também foi levado para o deserto. Jesus venceu. E o que Deus quer para nós? Que nós venhamos o quê? Ter bom ânimo, porque também nós podemos vencer o deserto. Nós também podemos vencer essa situação de deserto, essa situação. Então, não venhamos a negociar a nossa santidade. Não venhamos a negociar a nossa santidade. Lá em 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, Deus nos chamou para andarmos em santidade. Aleluia. Aqueles que estão em Cristo são santos. É o Espírito Santo que nos fortalece nesse momento, queridos. É o Espírito Santo que nos ajuda a andarmos em santidade. Como eu falei aqui, às vezes não é pelo nosso esforço, mas é claro que é necessário que haja em nós um desejo, mas é o Espírito Santo que nos fortalece e nos ajuda a andarmos em santidade, a vivermos isso, a vivermos esse momento de deserto em santidade. Aquele povo de Israel, eles murmuravam, eles praticavam coisas que não agradavam a Deus. O apóstolo Paulo declarou aqui várias situações do qual aquele povo viveu. Mas Deus nos chama para andarmos em santidade. Então é tempo de andarmos em santidade, mesmo em meio ao deserto. É tempo de andarmos em santidade, mesmo em meio à tribulação, à luta. Nós não podemos negociar isso, queridos. Então busquem Deus para que a gente possa conseguir vencer isso. Para que a gente possa conseguir superar isso nesse momento. Amém? E por fim, e último ponto, que eu tenho aqui para destacar para a vida dos irmãos, para que a gente possa viver nesse deserto, não crie no deserto um bezerro de ouro. Não crie no deserto um bezerro de ouro. Muitas das vezes no deserto nós vamos criar diversas desculpas para buscar a Deus. E essas desculpas vão se tornar um bezerro. Vão nos paralisar, vão nos limitar a estarmos buscando ao Senhor. Eu não sei qual é esse bezerro na sua vida, mas pode ser talvez a família, pode talvez ser o trabalho, talvez pode ser o orgulho, talvez pode ser até mesmo o pecado, que pode, muitas das vezes, nós podemos tornar aquilo ali como um bezerro de ouro, e fazer com que nós não venhamos a buscar a Deus, trazer como que nós venhamos a trazer como desculpas. Nós mesmos criamos barreiras no deserto. Vocês já ouviram pessoas assim? Que muitas vezes no deserto ela cria barreira. Ela, em vez de confiar, ela, em vez de crer, ela, em vez de buscar, ela cria barreiras, ela cria situações e que se torna aquele deserto mais ainda difícil, mais ainda
barreiras ainda maiores naquele deserto. Então, queridos, que nós não venhamos a criar isso, bezerros de ouro, que muitas vezes vão nos paralisar, vão nos trazer peso na caminhada, vão nos trazer peso para que a gente consiga caminhar no deserto. E às vezes nós criamos isso e nos afastamos de Deus. Então nós mesmos somos instrumentos para que nós venhamos a nos afastar de Deus. Às vezes a gente coloca a culpa no diabo, a gente coloca a culpa em A, em B, em C. Mas é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, mas porque a igreja é assim, é assado. Meu querido, não crie barreiras, não crie situações para que você venha buscar a Deus. Não crie barreiras no deserto para que você possa retardar aquilo que Deus tem para na nossa caminhada. E aí, quando nós criamos esses bezerros, a nossa mochila fica pesada e a gente não consegue caminhar no deserto. E a gente vai sofrer mais tempo ainda no deserto. A gente vai viver mais ainda no processo do quê? De transformação, no processo de aprendizado. Então, Deus, nessa manhã, quer que a gente venha refletir nisso, que nós mesmos não venhamos a criar bezerros, criar dificuldades, criar situações no deserto, mas que nós venhamos a crer, nós venhamos a continuar prosseguindo. Amém, queridos? Aleluia. Então, são esses os pontos, são esses comportamentos ou situações que nós podemos experimentar no deserto. E é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus quer na nossa caminhada. Que nós possamos aprender, que nós possamos desfrutar, mesmo no deserto, mesmo em meio no deserto, nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus pode mudar a situação no deserto, no momento de dificuldade, de luta. E Deus quer nos dar experiências com Ele no deserto. Deus quer nos dar essas experiências com o Espírito Santo, também em meio às dificuldades e às lutas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé então, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Então, no deserto, Deus quer nos tornar conquistadores. Amém, queridos? No deserto, Deus também quer que nós venhamos a gerar frutos. Que nós venhamos a gerar frutos. No deserto, Deus também quer que nós venhamos a continuar caminhando. Nós não vamos parar no deserto. Nós não vamos parar em meio à luta, às dificuldades. Talvez vão surgir barreiras. Talvez vão surgir situações para que nós venhamos a desistir, a olhar para trás, a desanimar. Querido, não desanime. E se você vê alguém desanimado, anime esse irmão. Amém? Porque você também é instrumento de Deus no deserto. Aleluia, você também é instrumento de Deus no deserto. Então, se você tem visto alguém desanimado, anime também o teu irmão. Anime a sua família, anime aqueles que estão à sua volta. Aleluia, seja um instrumento de Deus no deserto. Seja um instrumento de Deus nesse momento de dificuldade, de luta, de situação difícil. Mas seja um instrumento de Deus. E venha gerar frutos. Gere frutos no deserto. Deus nos chamou para gerar frutos. E mesmo em meio à dificuldade e à luta, Deus nos chamou para gerar. Aleluia. Que nós possamos gerar nesta manhã. Que nós possamos gerar algo aos pés de Cristo. Que nós possamos gerar algo aos pés do Senhor. Aleluia. Que nós possamos gerar algo em meio à luta e dificuldade. Aleluia. Fechamos os nossos olhos. Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, Pai. Obrigado, Deus, por mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem nos ajudado, Pai. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, Deus quer nos dar renovo nesta manhã. Deus quer nos sustentar, Deus quer nos enchermos de fé, Pai. Para que eu possa continuar prosseguindo, para que você possa continuar prosseguindo. Para você que está em casa aí também possa continuar prosseguindo e avançando. Aleluia, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Deus tem uma promessa, Senhor, na nossa caminhada. Não deixe que as lutas e as dificuldades venham nos paralisar, não. Mas que possamos continuar caminhando. Pai, gera fé na vida dos meus irmãos. Gera fé no coração, Senhor Deus, dos meus irmãos, Pai. Gera fé, Senhor Deus, aleluia, e ânimo na vida de cada um aqui nesta manhã, Senhor Deus.
Aleluia, que possamos sair daqui, Senhor Deus, com o nosso coração, Pai, cheios da Tua fé, Pai, cheios da Tua palavra, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é um Deus que nos fortalece, Pai, sabendo que Tu és um Deus que nos protege, Senhor Deus, e que nos ajuda, Pai, em meio às dificuldades, Pai. Colocamos todas as nossas ansiedades diante do altar. Aleluia, coloque, querido, nesta manhã, Pai. Aleluia, coloque, querido, todas as suas lutas e dificuldades. Coloque nesta manhã tudo aquilo que você tem passado e tem vivido. Aleluia, coloque no altar do Senhor nesta manhã. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem passado. Mas continue crendo, querido, continue confiando. Continue, aleluia, prosseguindo. Não deixe que o inimigo venha falar aos seus ouvidos palavras contrárias, não. Não. Deus tem uma palavra de vitória. Deus tem uma palavra de vitória. Deus tem uma palavra de vitória para as nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades e às lutas. Aleluia, obrigado, Senhor Deus. Aleluia, obrigado por esta manhã, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu ensinamento, Pai. Aleluia, que esta palavra venha ser gerado algo em nós nesta manhã. Que venha gerar fortalecimento. Que venha gerar fé na nossa caminhada, Senhor Deus. Nos ajuda a continuar prosseguindo, Pai. Aleluia, que possamos crer nisso nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. 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 Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Saia daqui com o coração cheio de fé, crendo que mesmo no deserto Ele está contigo. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma restante de semana abençoada. Passa ali fora, coloque o álcool em gel, coloque sua máscara, não deixe de se proteger. Vamos continuar prosseguindo. Amém? Aleluia.